Hoje é 27, né? 27 do 11 de... Não, 29, né? 29 do 11, se eu estiver enganado, tá? Vocês me perdoam. 29 do 11 de 2024. Gostaria de continuar a pregação do dia 25 do 11 de 2024, continuando, né? Aqui entre as montanhas, na Serra da Mantiqueira, né? Eu tô bem na crista da Mantiqueira, vendo o Vale do Paraíba, próximo a Campo Jordão, bem coladinho a Campo Jordão aqui, certo? Bom, o que eu gostaria de falar é o seguinte, concernente à ceia, dando continuidade. Como que se prova que usou vinho na ceia? Olha, nós vemos, se você for examinar, você vai ver ali em João capítulo 2, né? Jesus transformando a água em vinho. Paulo falando, né, acerca das frequentes enfermidades de Timóteo, né, usa um pouco de vinho. Então, se você estuda sobre vinho nas escrituras, que você vai entender que tipo de vinho eles usaram na ceia, representando o sangue do Cordeiro. Então é o seguinte, o que eu estou querendo dizer? Quando se fala ali em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16 a 18 a 21, e capítulo 11, versículo 20 a 23 a 25 a 34, fala acerca de o homem examina a si mesmo, coma e bebe, né, da ceia, representando o corpo de Cristo. Examinar. O que é examinar a si mesmo? Para que não coma indignamente. O que é comer indignamente? Não coma indignamente. O que é isso? Vou resumir para vocês aqui. Quando, lá em Mateus capítulo 10, 23 a 25, o discípulo não é superior ao seu mestre, e nem o mestre superior a seus discípulos. Eles vão passar pela mesma, no que se refere à perseguição, eles vão passar pela mesma situação de perseguição. Tá? E Lucas capítulo 6, 40 e João capítulo 13, versículo 14, 16, 20. E capítulo 15, 5 e versículo 20 de João. Tá? Então, eu estou vendo uma mamangava aqui, eu preciso dar um jeito nela aqui, só um momentinho. Para ela sair daqui, sabe? É uma mamangava grande. Saiu. Aqui na serra tem muita mamangava aqui, mas vamos lá. Então o que acontece? Desculpa, mato é assim mesmo. Então o que acontece? Os discípulos, a partir do momento que eles estavam com Jesus, eles iam passar pela mesma situação de Jesus. E Jesus disse que aquele que quisesse seguir ele ia padecer perseguição. Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 17 e Lucas capítulo 21. Tá? Fala sobre essas perseguições. E 2 Timóteo capítulo 2,19 e 2 Timóteo capítulo 3,12 e Atos capítulo 14, 22. Tá? Fala sobre padecerão tribulações aqueles que querem servir a Cristo. Então, e tomar o cálice ali no capítulo 10 de Marcos, no capítulo 20 de Mateus, tá? Acerca de tomar o cálice de Jesus, refere-se a isso. Passar pela mesma perseguição. Tá? Ele disse, né, vocês poderão ser batizados no batismo que eu sou batizado? Eles disseram, podemos. E beber o cálice que eu bebo? Podemos, isto é,
vai passar pelas mesmas situações que ele. Tá? Então, quando se fala na ceia, examina o homem a si mesmo e coma e beba deste pão. O que é examinar? Lá na lei de Moisés, no capítulo 5 de Mateus, está falando, versículo 22 em diante, você vai ver lá que, na lei de Moisés era assim, se você tinha algo contra algum irmão da sua tribo, você tinha que, antes de levar a oferta no altar, você tinha que reconciliar com aquele irmão. Lê lá para vocês verem, capítulo 5 de Mateus, versículo 20, 21, 22 em diante ali, você vai ver essa parte aí. Ele tinha que reconciliar com aquele irmão ou com aquela irmã. Depois que ele reconciliasse, que ele ia então oferecer a oferta dele no altar. Então, porque a oferta não era aceita se ele tivesse rancoroso com alguém. Agora, na ceia de Jesus, não muda muito. Se você tem algo, deve para algum irmão, ofendeu algum irmão, você tem que consertar primeiro com ele para depois você tomar a ceia. Por isso que ele fala, examina o homem, pois a si mesmo. Por quê? Porque Jesus, ele veio para salvar as almas. Ele não veio para julgar ninguém de momento. Lucas capítulo 9, versículo 56. Eu não vim destruir as almas, mas eu vim salvá-las. Você entendeu o que eu estou tentando dizer? Você tem que primeiro consertar isso com o seu próximo. Tá? Ou se você deve para alguém, vai lá, acerta a sua conta. Ou com o irmão da sua igreja. Você vai ter que consertar para depois você comer e beber do corpo de Cristo. Agora, Jesus não proibiu Judas de tomar ceia, de participar da Páscoa. Por quê? Ele não proibiu. Judas que tinha que se examinar. Tá? Ele que tinha que avaliar ele mesmo se ele era digno ou não de participar da ceia, né, da Páscoa. E ele participou com o coração em trevas, traindo Jesus Cristo, tá vendo? Ai daquele homem por quem Cristo é traído. Tá? Maior pecado tem, Evangelho de João, capítulo 19, 10, 11. Quer dizer, maior pecado tem. Tá vendo? Quer dizer que tem nível de pecado. Tem pecados menores e pecados maiores, sim. Tem nível de pecado. Tá? Então, olha para você a gravidade. Então, é isso que eu estou querendo dizer. E ele estava ali. Ele, lá no João capítulo 12, do 1 a 4 a 6, está falando lá que ele roubava a bolsa, ele tirava do dinheiro que era colocado dos apóstolos ali para ajudar os pobres e eles mesmos, que eles compravam comida. Você lendo, você vai ver. E eles então, aquele dinheiro era para as necessidades diárias. Eles viviam do evangelho, daquelas ofertas. Entendeu? E Judas era o tesoureiro que roubava da bolsa. Tá? É muito sério o negócio. Vocês têm que examinar mais e tudo mais. Então é isso. A ceia de Cristo foi composta de vinho, né? Uma qualidade de vinho que nós não sabemos, mas é só você estudar sobre vinho e fazer as comparações com a ceia, né? Tá? E no capítulo de João, capítulo 21, versículo 20, fala dessa ceia da Páscoa, né? E João capítulo 13, né? E João capítulo 6 fala que aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, é simbólico, tá? Né? Não tem parte comigo, isto para você comer do corpo de Cristo, beber do vinho que é do seu sangue, que é o cálice, você tem que se submeter à doutrina dele. Quantos que se submete à doutrina? Quantos que se submete a levar a cruz? Cada um tem sua cruz para levar. Por isso que ele fala em Mateus capítulo 11, versículo 25 a 30. Meu jugo é leve. E Gálatas capítulo 6. Tá? Levai as cargas um dos outros. Quer dizer, se for para você sofrer perda por causa do evangelho, você sofre. Quem ganha o mundo perde. Quem perde, ganha. E
Eu não estou querendo desencorajar ninguém, mas é o Evangelho, gente. É a porta estreita. Tá? Então ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Por meio da doutrina que ele estabeleceu. Se você não se submeter à doutrina que ele estabeleceu, você não é digno de tomar do arado, e quem olha para trás não é apto para o reino. Lucas 9, versículo 62. Tá bom? Você toma do arado e olha para trás, quer dizer, para as coisas do mundo, e você não é apto. Então você tem que, Filipenses capítulo 3, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avança. Então, esse é o Evangelho. Por isso que na ceia, você, o irmão ou a irmã, tem que primeiro, antes de tomar a ceia, fazer uma avaliação, o que está errado, e consertar para depois você tomar. É o que a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo fala. Tem que andar como ele andou. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, 6. Atos, capítulo 10, 38. Ele andava fazendo bem, né? Perdoando, e a palavra de Deus fala que é para nós perdoar. Não é fácil, não. Né? Às vezes você está você está certo, mas você tem que, muitas das vezes, tomar o jugo e tomar a sua cruz e sofre a perda. Igual Paulo fala no capítulo 6 de 1 Coríntios. Sofre a perda. Sofra como um bom soldado. Olha, não é brincadeira, não. E a palavra diz em Mateus capítulo 5 que é para nós perdoar. Para que nós podemos ser filhos de Deus. Não é fácil, não. Tá. Mateus capítulo 18 também fala sobre até 7 vezes que eu devo perdoar. O Jesus falando até 70 vezes 7. Tá vendo? Quer dizer, a pessoa vier pedir perdão, você tem que perdoar. Agora, se ela pediu perdão com sinceridade ou não, meu irmão, aí já é problema dela. Ela vai ter o julgamento que merece, né? Se ela não estiver fazendo também, porque pesa dos dois lados. Aquele que não perdoa e aquele que pediu perdão. Se é falso ou verdadeiro, aí é ele com Deus, entendeu? Amém? Então a ceia é isso. A ceia, para você tomar ela, você tem que se examinar. Se realmente você está na doutrina de Cristo, está perdoando uns aos outros na comunhão, né? Tá? Tomando a cruz de Cristo. Né? Cada um toma a sua cruz. Tá? Cada um toma o seu jugo. Não é fácil, não. É brincadeira, não. Tá? Então é isso. O Senhor nos acrescente a fé, né? Capítulo 17 de Lucas. Acrescenta-nos a fé, Senhor, porque não é fácil. Né? E Hebreus capítulo 11, versículo 1 e versículo 6, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E Romanos capítulo 14, 23, né? Tudo que você vai fazer, você tem que fazer por fé. Então, se não é por fé, meu irmão, a ceia, vai tomar ela por fé. Naquele que te resgatou, derramou o sangue para te salvar. Tá? Entrar pela porta estreita. Mateus 7, Lucas 13, 24 e João capítulo 10, porta estreita. Ele é a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 14, 6 de João. Tá? Sem mim nada podeis fazer. Capítulo 15, versículo 5 de João. Tá vendo? Do Evangelho de João. Então é isso. Eu quero dizer o seguinte. Esse Israel espiritual, né, dando continuidade, concernente ao aprisco, né, João capítulo 10, versículo 1 e versículo 16, né, e Gálatas capítulo 6, 16, né, fala do Israel espiritual.
Tá? O novo Israel, Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29. Né? É judeu aquele que é do interior, não o que é da carne, que tem jactância, né? Que gloria-se porque nasceu em Israel, porque tem sobrenome judeu. Não, Deus não está olhando para isso. Deus está olhando conforme ele olhou para Abraão, certo? Né? Ele vai olhar o coração, se o seu coração é disposto a ter misericórdia. Amém? Né? Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago capítulo 2, 13. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tá. Então é isso. O que eu queria dizer? Queria dizer isso, que a nação de Israel, o novo Israel, hoje, que é o Israel espiritual estabelecido por Cristo e pelos seus 12 apóstolos, né? Eles estão gerando filhos, né, com a pregação do Evangelho. Né? Paulo, os apóstolos, todos eles na pregação do Evangelho estavam gerando filhos, nascer de novo. João capítulo 3, versículo 1 a 5, versículo 5 a 12. Tá? Nascer de novo. Tá? Não é vontade da carne, mas do Espírito. Então, hoje o ministério é ministério do Espírito, é superior ao ministério de Moisés. Então, o ministério de Moisés, para poder deixar bem claro, Atos capítulo 15, versículo 9 e 10. Ler o livro de Gálatas inteirinho, capítulo 1 ao capítulo 6. Tá? 2 Coríntios capítulo 3, Hebreus capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 12, capítulo 13 e 10. Tá? É importante você fazer essas ligações. Né? A circuncisão agora é do coração, né? Do espírito. Filipenses capítulo 3. Né? 1 Coríntios capítulo 7, 18 e 19. Tá? E Colossenses capítulo 2, capítulo 3. Tá? Então, e capítulo 4 também de Colossenses. Então, para você entender que a lei de Moisés ela foi encerrada, foi consumada no Calvário. Tá? Capítulo 9 de Mateus, né? Não tem como você remendar o Evangelho da Graça, a lei de Moisés com o Evangelho da Graça. Não tem como você reedificar Jericó. Estará sob maldição, debaixo da maldição. Porque todos aqueles que tentaram reedificar Jericó, ficaram debaixo de maldição. Então você não tente querer edificar a lei de Moisés. Você vai estar debaixo de maldição conforme Atos capítulo 3. Tá? Então é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Só vou pegar aqui a escritura para mostrar o capítulo. Olha o capítulo que está dizendo aqui. Primeira Reis. Vamos ver se é Primeira Reis. Ou Segunda Reis, eu não sei, mas eu quero dar uma olhada aqui. Vamos lá em... Talvez não é... eu vou ter que achar aqui. Deixa eu ir em Josué aqui, porque foi de repente que eu parei aqui para poder ver essa parte. E... Josué capítulo 6, versículo 26. Primeira Reis, capítulo 16, 34. Tá? Não podemos reedificar Jericó. Estará debaixo de maldição. Tá? Aí você liga isso com Gálatas capítulo 2, 18. Gálatas capítulo 3. Não estamos debaixo de maldição.
no capítulo 9 de Mateus fala: ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Tá vendo? Então, Mateus capítulo 9, versículo 16 e 17, Marcos capítulo 2, 18 a 22, Lucas capítulo 5, 33 a 39. E Atos e João capítulo 2 fala do vinho, tá? Mateus 6, 16, 17, vamos ver aqui. Tá, não é isso aqui não. Tá, então é isso, gente. É o que eu tô querendo falar para vocês aqui. Você não pode querer remendar a lei de Moisés com o Evangelho da Graça. Por isso que está em João capítulo 1, 17. Moisés representando a lei, Jesus representando o Evangelho da Graça, a lei de Cristo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 20 e 21. Tá? E Gálatas capítulo 5 e capítulo 6. A lei de Cristo. A lei da liberdade. Liberdade esta dentro da sua doutrina, estabelecida pelo Pai através do Filho. Amém? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o que é o Evangelho da Graça hoje. Tá? A lei de Moisés, no capítulo 13 de Atos, versículo 38 e 39 a 41, é referente a Isaías capítulo 29, 14. Tá? E a Habacuque capítulo 1, capítulo 3. Tá? Chegou o ano da libertação. Tá? E Ezequiel capítulo 46, 17. Tá? O ano da libertação. O ano aceitável do Senhor. Tá? Chegou. Que é o cumprimento de Levítico capítulo 23 e de Levítico capítulo 25. Tá? O jubileu chegou. Tá? Atos capítulo 3, 1. Capítulo 1, 3, quer dizer, apagamos o erro aí, voltando. Atos capítulo 3, Atos capítulo 1, versículo 3, no fim de 40 dias. Depois, 10 dias depois, em Atos capítulo 2, ele cumpre os 50 dias. Ali inicia-se o ano da libertação, o ano da reconciliação. Com os judeus, Jesus começou primeiro, o ano da libertação, tá? Porque a festa era para eles, mas veio libertar eles. Agora, depois da morte, ressurreição e da promessa, conforme João capítulo 7, 39, tá? A promessa ainda não tinha sido dada, da qual João Batista havia falado, no capítulo 3 de Mateus, no capítulo 1 de Marcos, no capítulo 1 de Lucas, no capítulo 3 de Lucas, né? No capítulo 1 de João, né? Ele fala dessa promessa, né? Que haveria de aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, né? Eu não sou digno de abaixar e desatar sua sandália para lavar seus pés. Pensa bem. João Batista, na cultura dos judeus, eles lavavam os pés uns dos outros. Né? Quando ele fala desatar a sandália, obviamente, é óbvio que é para lavar os pés. Né? O servo lava os pés. Né? E Jesus veio para servir. Né? E ele deu sua carne para resgate do mundo. Né? Tá? 10:45 de Marcos e Mateus 20 e 28. Capítulo 20 e 28. Tá? Em resgate do mundo, a sua carne. Tá?
Então, quando na ceia ele fala de comer, né, do pão e de beber do cálice, é isso. É você viver por ele. Quem comigo não ajunta, espalha, né? Tá? Nós vamos ver aqui Mateus capítulo, vamos ver aqui, 12:30. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E Lucas 11:23. E Lucas capítulo 10:16. Tá vendo? Como é que você vai estar no ajuntamento da ceia se você não se submete à doutrina? Tá? E a doutrina dele, olha para você ver como é que ela é, como ela não é brincadeira. Quer ver? Tá, né? Mateus 5, versículo 23 a 25, né? Para você reconciliar com seu irmão, né? Para você poder tomar a ceia. Né? Mateus 5, capítulo 23 a 25. Tá. No capítulo 5, versículo 39 e 40, e versículo 41, está dizendo que não é para você resistir àquele que te ofende. Aí Lucas capítulo 6, versículo 29 e 30, vai falar a mesma coisa. Lucas capítulo 6, versículo 28, 29, 30, 31 e versículo 32. Então, gente, é isso aí. Então, para você participar da ceia, você tem que aderir a esta doutrina, tá? Que é os mandamentos. Então, aonde que é os mandamentos dados por Cristo? Mateus capítulo 5, né? Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, Lucas capítulo 3, não, João capítulo 3, João capítulo 7, João capítulo 12 fala dessa nova doutrina. E João capítulo 13, versículo 34 e 35. É um novo mandamento. Tá? E Mateus capítulo 22, 40. E Romanos capítulo 13, versículo 8 a 11. Tá? E Gálatas capítulo 5, 14. Tá? Jesus resume o mandamento em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você não se enquadrar nisso, não adianta você querer tomar ceia. É porta estreita. Você tem que aderir à doutrina e você passa você segue as mesmas pisadas de Cristo, como Mateus capítulo 10, versículo 23 a 25. O discípulo não é diferente de seu mestre. E Lucas capítulo 6, versículo 40. O discípulo não é diferente de seu mestre. E João capítulo 13, versículo 14, versículo 16, versículo 20. E João capítulo 15, 5 e 20. O discípulo não é diferente de seu mestre. Eles vão passar pelas mesmas coisas. Tá? Por isso que Jesus diz para eles, né?
Jesus disse para eles no capítulo 20, aqui de Mateus. Vou pegar o capítulo 20 de Mateus. O que ele está falando aqui? Capítulo 20 de Mateus. Olha o que ele fala aqui, ó. Olha o que ele fala. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe eles: Podemos. E disse-lhes ele: Na verdade, bebereis o meu cálice. Isto é, refere-se eles vão passar perseguições. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai tem preparado. Então, agora Marcos 10. Aí para você ver, ó. Marcos 10, 38, 39. Tá vendo? Também. Tá vendo? O que eu estou querendo dizer para vocês? Quer dizer, Jesus disse, olha, vocês podem ser batizados com o batismo que eu sou batizado? Podemos. Só que esse batismo que eu sou batizado aplica em todos os aspectos. Ao batismo das águas que eles passaram, ao batismo com o Espírito Santo e ao batismo de morte. Lucas capítulo 12, 56. Tá? É isso mesmo? Vou olhar aqui para ver se é. Só para não. 12, 56. Vamos ver se é isso mesmo. Lucas 12, 56. Se é isso mesmo. Tem um batismo que eu preciso. 12. Não. Olha lá. 12:50. Lucas capítulo 12:50. Importa, porém, que eu seja batizado com certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. O que ele está falando aqui? Ele está falando desse batismo relacionado ao que está lá em João capítulo 11, versículo 48 a 52. Tá? Ele ia ser preso e eles iam cuspir na cara dele. Falou: pai, se for possível, passa de mim esse cálice aí, ao cálice. Cálice de morte. Então, é isso que é a doutrina dele. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? É muito sério, né, gente? Não é fácil, não. A porta é estreita. A doutrina, passar a submeter a doutrina de Jesus Cristo e dos apóstolos não é brincadeira. Tá? Então você tem que nascer de novo nesse aspecto. Tá? João capítulo 3, versículo 1 a 5 a 12. Esse é o nascer de novo. Tá? E esse nascer de novo ele se dá em Atos capítulo 1, 3, né? 1, 3, 40 dias Jesus ficou com os apóstolos. 10 dias depois eles receberam a promessa, conforme João tinha falado no capítulo 3 de Mateus, capítulo 1 de Marcos, capítulo 3 de Lucas, capítulo 1 de João. Tá? A promessa. E Hebreus capítulo 11, versículo 39 e 40, né? Acerca da promessa. Né? O povo da lei, eles não foram aperfeiçoados. Por isso que o menor no reino de Deus, quando João Batista é o maior no reino dos... dentre os nascidos de mulher, não tem nenhum maior do que João Batista entre os profetas. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Por quê? Por causa da promessa. Tá vendo? 7 de Lucas, 11 de Mateus, tá? Fala isso. Né? Capítulo 11 de Mateus e capítulo 7 de Lucas. Né? Dentre os nascidos de mulher não tem nenhum maior do que João Batista, que foi o último dos profetas da lei. Mas o menor no reino de Deus, quem? Nós, que recebemos a promessa. Em Pentecostes, em Atos capítulo 2,
referente a Atos capítulo 1, 3, referente a João capítulo 7, 39, que se cumpre em Atos capítulo 1, 3 e capítulo 2. Tá? Depois da morte, ressurreição e da promessa. Tá? Entra o jubileu, o ano aceitável do Senhor, o ano da reconciliação. Amém. Então, meus queridos, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Então, não dá para você querer remendar a lei de Moisés com a lei de Cristo. Moisés é passado. A lei de Moisés não tem mais vigor. Ela não tem mais vigor. Ela foi cumprida. Ela não tem mais validade. Ela passou da data da validade. Tá? Então, ela teve seu efeito até Moisés, até João Batista, como o último profeta da lei. Entrando Cristo, cumprindo tudo com respeito a Raquel, que isto é, aos judeus, no Calvário, depois da morte, a ressurreição e da promessa, ele vai para as nações gentias. Aí entra o Evangelho para as nações, conforme Gênesis capítulo 12, 3, Gênesis capítulo 18, 18, Gênesis capítulo 22, 18, Gênesis capítulo 26, 4, Gênesis capítulo 28, 14, Romanos 4, 18, Atos capítulo 3, versículo 25, 26, Gálatas capítulo 3, 8. Tá vendo? Glória a Deus. E Atos capítulo 17, 23 a 26 a 30, 31. Tá? Ele ordena que todos os povos se arrependam. Os filhos de Adão, de todas as nações. Aí entra o Evangelho o Evangelho para as nações em Atos capítulo 3, versículo 25 e 26, cumprindo a profecia dada a Abraão em Gênesis capítulo 12, 3, até o capítulo 28, 14. Tá vendo? Que em Isaac, isto é, em Cristo, seria abençoada todas as nações da terra. Aí chegaria o ano aceitável do Senhor, o ano da reconciliação. Tá vendo? Tá vendo? Amém? Então, o que eu estou querendo dizer é isso. A ceia do Senhor, tá? Quando fala ali em Mateus, no capítulo 24, onde estiver o corpo, ali se ajuntarão os abutres. Você tem que ler o contexto inteiro. Quando Jesus começa a falar, ele fala que viria junto com o Evangelho. Quando você vai lá em 13, vamos pegar 13 de Mateus, que ele fala que o Filho do Homem vem semeando, logo atrás vem Satanás atrás, não vem? Lançando joio. Então, esse joio é os falsos profetas desencaminhando, tentando desencaminhar as pessoas do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Aí você vai no capítulo 24 de Mateus, onde estiver o corpo, ali também se ajuntarão os abutres. Quem que são esses abutres? Os falsos profetas. Tem que ler o contexto. Pega no início do texto e vem lendo para você ver. Por que eu falo isso? Como que eu posso provar isso para você? É simples. Jesus não estava reunido na ceia da Páscoa? Quem que estava ali? Um enganador chamado Judas Iscariotes. Precisou falar mais alguma coisa? Então ele era um abutre ali. Tá vendo? Um enganador. Querendo comer ali junto, participou. Onde tiver o corpo, ali também se ajuntarão os abutres. Aqui, ó. Mateus 24, 28, né? Vamos ver se é isso mesmo. Ou eu vou ter que consertar o que eu falei aqui. Depois a gente conserta. Ainda tem como consertar. Aqui, ó. 24. Isso mesmo. Mateus 24, 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias ou abutres. Águias são aves de rapina que devoram. E se você for estudar mesmo, você vai ver ali que os fariseus devoravam as casas das viúvas. Os falsos profetas são devoradores e enganadores. Tá vendo? E nós vamos lá em Lucas capítulo 17, 37. Fala a mesma coisa. 17, 37. Olha lá. Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Ou tem tradução que fala abutres. É aves de rapina. Tá?
gavião, águia, abutre, tá? São aves de rapina, tá? Então, aves que devoram carne, tá entendendo? Então, e elas, biblicamente falando, elas representam os falsos profetas, os devoradores, os enganadores. E Judas estava ali, também participando ali da ceia, como um abutre, né? Tá? Como uma ave de rapina, que implica qualquer ave de rapina implica qualquer ave que come carne, que devora. Quer ver um exemplo? Vou citar o exemplo aqui de Mateus 23 aqui, ó, para você ver, ó. Mateus 23, ó. Olha o que fala aqui em Mateus 23. Aqui, ó. Ó. Ele fala dessa ave de rapina, aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Tá vendo aí? Na cadeira, quer dizer, tomaram o lugar de Moisés para ensinar a doutrina própria lá, ó. Tá vendo? Aí vem, se você vem aqui, ó. Tá? Aí vem aqui, ó. Quer ver, ó? Olha lá, condutores cegos, né? Jesus chama eles de condutores cegos. Olha lá, ó. Insensatos cegos, né? Depois ele vem falando aqui, quer ver? Condutores cegos, né? Hipócritas, olha lá, ó. Jesus chamou eles de hipócritas. Aí depois ele fala aqui, ali, ó. Ele fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Aí, tá vendo? Rapina. Tá vendo? O interior. Aí você vai em Lucas capítulo 11, versículo 37 a 52 a 54. Vai falar a mesma coisa. O interior está cheio de rapina. Tá vendo aí? O que implica lá, você vendo o contexto, então Mateus 24, 28, abutres, esses abutres referem-se aos falsos profetas, querendo participar. Aí você vai em Mateus capítulo 7, 22, mestre, não expulsamos demônio no teu nome, não fizemos sinais, prodígios, maravilhas, apartai de mim, vós praticar a iniquidade. Aí você vai no 25 de Mateus também, vai falar a mesma coisa, né? Desses falsos profetas que estavam lá no dia querendo ser salvos. Onde que está o corpo, eles também estão juntos. Estão querendo ali se justificar. Tá vendo? Então, é isso aí. Vamos examinar as escrituras. Tá? Ali está falando acerca deles. Né? E na ceia a mesma coisa. Na ceia, onde está o corpo ali, tem pessoas falsas ali no meio. Tem rapina ali no meio. Mas Jesus não é para você tirar eles dali. Se você tentar tirar o joio, você arranca o trigo junto. Então Jesus disse que é para deixar. Porque a hora deles, o tempo deles vai chegar. Por isso que Jesus deixou Judas roubar e fazer as coisas que ele tinha que fazer. Porque o tempo dele ia chegar. Tá entendendo? É isso que eu estou querendo dizer. Esses falsos profetas no meio das igrejas, eles vão ser tirados. Tá? Essas rapinas, esses abutres, essas águias, né? De rapina, aves, vou falar aves de rapina é melhor. Essas aves de rapina, Abraão, quando ele estava lá em 15 de Gênesis, versículo 10 em diante ali, ele enxotava as aves de rapina que vinham no corpo, tá vendo? Elas querem comer também. Gente, não é brincadeira não, os falsos profetas querem comer, no dia eles vão querer comer. Eles vão querer participar lá mesmo, mas nós expulsamos, eles vão alegar. Olha, mas eu expulsei demônio no teu nome, eu fiz isso, fiz aquilo, já apartai de mim. Vós que praticais a iniquidade. E aí? Tá vendo? Estavam fazendo obra no nome dele e tudo, mas ele falou, não, eu não vos conheço. Tá vendo? Os abutres aí querendo comer do corpo, onde tiver o corpo ali também estarão as aves de rapina. A tradução mais correta, ali também estarão as aves de rapina querendo comer. Participar da ceia. Querendo ser salvo. Amém? Espero que vocês entenderam.
o que eu estou querendo dizer. Por que eu estou falando isso? Porque lá em 1 Timóteo capítulo 6, esses falsos profetas, esses enganadores, eles dão muito crédito a dinheiro. Eles pregam por interesse. Eles são amantes do dinheiro, amantes do mundo. Eles querem misturar o mundo com a igreja. E quer ficar ali dentro, igual o caso de Judas. Judas era um abutre ali no meio, uma ave de rapina. Como os fariseus. Tá? Tanto que ele pegou as moedas de prata com os fariseus. No capítulo 27, ele teve arrependimento, mas aí vocês vão ver lá no capítulo Atos, no Atos capítulo 1, versículo 15 em diante, você vai ver ali. Ligando com 27 de Mateus, você vai ver. Os fariseus deram dinheiro para ele, né? Tá vendo? Pra você ver como é que é as coisas. Tá? É só para vocês terem uma noção do que eu estou querendo dizer aqui. É por isso que Jesus veio falando, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Libertar do quê? Dos enganadores do dia. Da época que ele estava pregando, tinha muito enganador ali. Tá? Você pode ver ali Atos capítulo 5, Atos capítulo 23, dos falsos profetas. Atos capítulo 5 vai falar dos falsos profetas que havia naqueles dias ali. Ele cita alguns ali. E também no capítulo 23 de Atos fala acerca da doutrina dos saduceus e dos fariseus, né? Eles tinham divergência. No capítulo 5 de Atos também fala dos fariseus, dos saduceus e dos falsos profetas também. O negócio é brincadeira. E quando Paulo fala no capítulo 15 de 1 Coríntios, né? Ali, né? Acerca da ressurreição, porque Jesus bateu de frente com eles no capítulo 22 de Mateus, acerca da ressurreição, né? Acho que é isso mesmo, se não me falha a memória aqui. Vou só dar uma frisada aqui, porque agora eu tô capítulo 22. É 22 mesmo. Isso. No capítulo 22, 23. Capítulo 22 de Mateus, 23 a 33 e Marcos capítulo 12, 13 a 17 e Lucas capítulo 20, 20 a 26. Tá? E 1 Coríntios capítulo 15. Tá? E Atos capítulo 23 fala dos saduceus. Os saduceus, eles não criam na ressurreição. E no capítulo 15 de Atos, de 1 Coríntios, fala de quem que está falando ali? Dos saduceus. No capítulo 16 de Lucas, acerca do Lázaro e do rico, é um saduceu ali, que não cria na ressurreição. Só lê lá com calma que você vai ver. Só lê lá. Você pode ligar Lucas 16, Lázaro e o rico, né, que é o saduceu, com 1 Coríntios capítulo 15, fala da doutrina dos saduceus em meio à igreja ali. Tá? E Mateus capítulo 22, tá? Vai falar dos saduceus. Tá? Que eles não creem na ressurreição, nem em espírito, nem em anjos. Era uma doutrina. Eles eram judeus, porque entre os judeus tinha divergência de doutrina. Os fariseus não andavam com os judeus saduceus. Eram doutrinas diferentes. Eles eram judeus, mas com pensamentos diferentes um do outro. Então eles não passavam na ponte junto. Igual está escrito em Amós, capítulo 3, né? Poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo? Então, é isso que eu estou querendo dizer. Né? Não tem como andar junto. Mas voltando ao assunto, é isso. A ceia é porta estreita. Tá? É você aceitar a doutrina de Cristo. Se você não aceitar a doutrina de Cristo em todos os aspectos, no cerne, na sua originalidade, você não estiver disposto a dar a sua face à direita ou à esquerda, para o inimigo bater conforme Paulo deu ali em 2 Coríntios capítulo 12, o espinho na carne de Paulo, qual que era o espinho da carne de Paulo? Paulo tinha um espinho na carne, qual que era? Ele perseguiu a igreja, ele participou da morte de Estevão,
E lá no capítulo 12 de 2 Coríntios, o espinho na carne era isso. Ele tinha subido ao céu, para ele não se gloriar, Deus permitiu que um filho de Belial, né, que um filho de Satanás o perseguisse, para que ele não gloriasse e fosse querer. Tá vendo? Então, é na fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa, Deus dizendo para Paulo. Tá vendo? E lá em Atos capítulo 9, versículo 14 a 18, né, eu mostrarei o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. E Atos capítulo 22, 16, que é a mesma coisa que refere-se ao batismo. Né, que foi invocado, ele foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Invocar o nome de Jesus. O que que Ananias, como que Ananias batizou Paulo? Olha as palavras que Ananias usou para batizar Paulo. Eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá vendo? Essas palavras que ele usou. Tá vendo? Conforme Tiago capítulo 2:7, né? Aqueles que invocam o nome do Senhor, conforme Romanos capítulo 2:24 e Isaías capítulo 52:5 e versículo 6. Tá? Os que invocam o nome do Senhor. Tá vendo? Só para você ter uma noção das coisas, né? E hoje, o ministro da circuncisão, no coração, Filipenses capítulo 3, nós somos circuncidados no coração, não é mais no prepúcio, né? Falando com as minhas palavras, que moralmente falando, não é mais o pênis que você, de acordo com a lei de Moisés, era no pênis que fazia a circuncisão. Tá? Agora não é mais, agora é no coração. Então é Filipenses capítulo 3, Romanos capítulo 15:8, né? Jesus é o ministro da circuncisão, e Colossenses capítulo 2, 11 e 12, capítulo 3, capítulo 4 de Colossenses, e Gálatas capítulo 2, capítulo 5, capítulo 6. Tá? Então, e Tito capítulo 1, tá? Fala sobre os da circuncisão. Tá? Nós não estamos mais debaixo da lei da circuncisão. E Atos capítulo 15, né? Fala acerca do judaísmo. Tá? Que foi que todo aquele que quer seguir Moisés são escravos. A lei de Moisés, ela... Tá? Atos capítulo 4 mostra isso no finalzinho, versículo 21 até o versículo... Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Olha o que fala aqui. Capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Versículo... 17 a 21. Espera aí, não é isso não. Desculpa aí, é Gálatas 4. Desculpa, não é 17 não, tá? Gálatas capítulo 4, versículo 21 a 23, 24 a 25 a 31. Tá? E Gálatas 2, versículo 3, 4. E 2 Coríntios capítulo 11, 13 a 16 e versículo 26. Tá? Sobre... Paulo fala que eles são bestas feras, como Tito também fala, que eles são... como que eu posso dizer, né? Anjos disfarçados são demônios disfarçados em anjos de luz, tá? Com engano, querendo ensinar um engano. Uma vez que Moisés passou, eles querem aplicar Moisés de novo. É o que está sendo falado lá, foi discutido pelo apostolado lá em Atos capítulo 15 acerca disso, que não é para incomodar mais gentios com os costumes da lei de Moisés. Nenhum costume mais. Ninguém o julga por dias de sábado, circuncisão, festa dos judeus. Colossenses capítulo 2, versículo
versículo 13, 14, 15, 16, 17 a 23. Tá? Amém. Então é isso, gente. Vou encerrar por aqui. Então a ceia é isso. A ceia de Cristo, beber do cálice de Cristo e comer do seu corpo. E João capítulo 6, versículo 48 a 50, versículo 50, 51, 52, 53 a 58, é referente comer. Quem não come a minha carne, não bebe meu sangue, não tem parte comigo. É isso. Você tem que se submeter a carregar a sua cruz. A mesma cruz que Cristo carregou, você vai carregar também. Você tem que se submeter, né? Você tem que se humilhar, né? Diante de Deus. Quem bate na sua face direita, você oferece a esquerda, ou quem bate na sua esquerda, oferece a sua direita. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Então você não pode tomar a ceia, né, sem antes reconciliar com seu irmão, seja o que for. Reconcilia primeiro, na lei de Moisés, nós lemos lá, né, no capítulo 5 de Mateus, né, versículo 23 em diante ali, 24, 25, ali você lê ali, né, nessa parte, que se na lei de Moisés, se tinha um irmão lá, tinha alguma coisa contra o outro, ele tinha que primeiro consertar com o irmão para depois oferecer a sua oferta no altar para Deus receber. No estabelecimento da ceia de Jesus é a mesma coisa. Você, para participar da ceia de Jesus, de acordo com 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 a 18 a 21, e 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20 a 23 a 25 a 34, você tem que examinar a si mesmo. Espera aí, eu tenho alguma coisa que eu tenho que consertar. Então você conserta aquilo para depois você tomar do corpo e tomar do vinho, do sangue de Cristo. Quer dizer, participar das aflições, perdoar. Jesus diz em Lucas capítulo 9, versículo 56, eu não vim destruir a alma, mas salvar. Então se você não se submeter a isso, você não pode participar. Agora, se você ninguém vai te proibir de tomar ceia. Porque Jesus não fez isso. Ele poderia ter proibido Judas Iscariote de participar da ceia e falar, não, você roubava o dinheiro, você está querendo me trair. Não, ele ficou quieto. Então, é você e Deus. Você examina, o homem examina a si mesmo, né? Examina a si mesmo. Se você não tem nada contra ninguém, a vida sua está no altar, está consertado, você perdoou alguém e tá tudo mais, você estiver sofrendo é uma coisa, a pessoa que tem que vir até você. Mas se você está fazendo alguém sofrer alguma coisa, você tem que consertar isso antes de tomar o corpo e o sangue de Cristo, porque senão você é culpado da morte do sangue de Cristo, porque Jesus veio salvar. Se Jesus veio salvar, você quer matar, então alguma coisa está errada. Você não é discípulo de Jesus Cristo, você é uma ave de rapina, um falso profeta. Amém? É sério o negócio. Deus seja louvado. Amém. Eu quero dizer uma palavra aqui, João capítulo 1, 27. Natanael, israelense sem dolo. Vou dizer uma palavra também em hebraico. Shame ogoi mishiaba al ha'anaim. Ouve, povo, que o Messias vem sobre as nuvens. Amém.